Pessoal, boa noite, a paz do Senhor, a noite abençoada para todos nós. O Senhor venha ministrar os nossos corações através dessa conversa, dessa mensagem. Peço que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem e comentem os padrões aqui do YouTube. Ativem o sininho de notificações. Difícil o YouTube notificar, mas se por acaso ele vier notificar, o sininho ativado, os irmãos receberão a notificação. 3 projetos no canal, 2 aqui pelo botão de Seja Membro, do lado do botão de se inscrever, que é o projeto Meu Deserto e o Pão da Vida, e um através do link que eu vou disponibilizar no comentário fixado, que é o Aconselhamento e Mentoria. Esse projeto é individual, através de videochamada para conversar comigo. Pessoal, vamos para a nossa conversa. Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho nessa noite sobre aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Nosso texto, a nossa base, a base da leitura vai estar lá em Gênesis, capítulo 15, farei a leitura no versículo de número 5, diz assim a palavra de Deus. Então levou para fora da sua tenda e disse: olha agora para os céus, conta as estrelas dos céus, se é que as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Deus ele chama Abraão mais uma vez. Antes ele tira Abraão do lugar da sua parentela, da casa de seu pai, da sua família, né? No capítulo 12, Deus ele fala: sai da tua parentela, da casa do teu pai, tu irás para um lugar que eu te mostrarei. Mas aqui no capítulo 15, eu acho muito singular, acho muito interessante, porque embora venha depois esse texto, onde o Senhor tira Abraão da sua tenda, essa foi o primeiro grande rompimento de Abraão. Abraão, a primeira atitude dele foi de fato sair da limitação da sua tenda. A tenda de Abraão talvez fosse o lugar onde ele fizesse ali seus planos com Sarai, sua esposa Sara. Talvez ali ele tivesse os seus sonhos, né? Ao deitar a cabeça ali, reclinar a cabeça na noite, projetando, idealizando comprar mais rebanho, ou contratar mais pastores de ovelha, ou alguma melhoria para as suas tendas e seus funcionários. Talvez ali ele tivesse os seus planos. Mas a tenda fala de uma limitação. E quando Deus tira ele da sua tenda e o leva para fora, Deus promove ali o primeiro grande rompimento na vida de Abraão. Deus tira ele daquela limitação, dos sonhos de Abraão para Abraão, e leva Abraão para os sonhos de Deus, para a vida dele. Olha para os céus, conta as estrelas dos céus, se é que as pode contar. Quão elevados são os caminhos do Senhor, quão maiores são os pensamentos de Deus. Quantas vezes Deus nos tira de tendas, de situações de limitação. Então o levou para fora. Quantas vezes Deus nos leva para fora, nos força. A palavra podia dizer aqui: então Abraão saiu da sua tenda. Não. Ela diz: então o levou para fora. Quantas vezes o Senhor ele força cenários para que venhamos a sair de ciclos, de momentos, de situações e viver o novo de Deus. Situações essas que limitavam o agir de Deus na nossa vida. Não que Deus algo possa impedi-lo, não. Mas as nossas dúvidas, incertezas, a nossa incredulidade, o nosso materialismo, a nossa razão nos impede de alcançar a graça de Deus. Isso limita a ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, o Senhor levou para fora. Deus está te levando para fora. Eu não sei de onde, eu não sei do que, mas isso aí estava te limitando. Por muito tempo. Por melhor que fosse, o que Deus tem para você é muito melhor. Ora, aquele que é poderoso para nos conceder infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que em nós opera. E aí Deus leva ele para fora e fala: olha agora para os céus. Olhar para os céus. Na tenda, Abraão olharia para a tenda. Como eu aqui no meu quarto. Onde eu olhar eu vou ver parede. A minha visão está limitada pelas paredes.
Dentro da tenda, a visão de Abraão estava limitada pela tenda. Quando Deus manda ele olhar para os céus. Olhar para os céus é aguardar dos céus do alto o socorro, o livramento, a provisão, a mudança, a transformação completa do cenário. Olha para os céus. Minha irmã, meu irmão, para de olhar para o chão, para de olhar para a tenda, para de olhar para a parede, para de olhar para as limitações. Quando nos vemos presos, limitados, a nossa fé também ela se torna limitada. Não vejo João Batista? Vou sair de Abraão aqui e vou voltar. Quando ele foi preso, quando ele estava ali naquela situação, ele envia 2 dos seus discípulos até Jesus perguntando se era ele mesmo Cristo. Ora, o mesmo João que tinha dito que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, o mesmo João que disse que não era digno de desatar a correia dos pés de Jesus, das sandálias dos pés de Jesus, esse João estava duvidando por conta da limitação quando parou no cárcere. Saia da tua tenda. Olha para os céus, minha irmã. Olha para os céus, meu irmão. Não há limite para o agir de Deus. Não há limite para o poder de Deus. O Senhor fala, olha para os céus. Conta as estrelas, se é que podes contar. Não tem como contar. Deus estava mostrando para Abraão quão insondáveis são os pensamentos e o agir dele. A gente tem uma maneira de dizer assim, Deus tem um propósito. Amém, Deus teve um propósito. Deus nunca tem um propósito só. Deus tem inúmeros propósitos. Incontáveis como as estrelas do céu. Nós não podemos contar. Nós não podemos numerar. O Senhor disse para ele, assim será a sua descendência. Isso é interessante, porque o nome Abraão é diferente o significado do nome Abrão. O nome dele era Abrão. E aí o Senhor foi e mudou o nome de Abraão para Abraão, né? Então, essa mudança do nome de Abrão para Abraão, Abrão significa pai da exaltação. Homem muito exaltado. O significado do nome. Já Abraão significa pai de uma grande multidão. Olha a transformação do sentido, como ela é profunda, porque Abrão, pai da exaltação, embora ele não tivesse filhos, o que ele gerava era exaltação humana, devido às riquezas, aos bens, ao poder que ele tinha em Ur dos Caldeus. Certamente ele era um homem exaltado, ele era o pai da exaltação, era isso que ele gerava, mas ele não tinha a possibilidade em si de gerar filhos, por conta da sua idade, por conta da sua esposa. E aí o Senhor muda o nome dele de Abrão para Abraão, e aí se torna o pai de uma grande multidão. Quando nós não conhecíamos ao Senhor, tudo que gerávamos era para essa vida, para essa terra, para esse mundo. Poderia até haver alguma exaltação mundana, momentânea, passageira do homem, mas na presença de Deus nos tornamos Abraão, pai de uma grande multidão. Porque o que viria de Abraão, o que seria gerado dele, não seria algo passageiro, momentâneo, seria algo permanente, definitivo. O que é gerado em nós hoje, o que é gerado em nós a partir do momento que caminhamos na presença do Senhor, que andamos com Ele e que vivemos esse cristianismo, o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho, é gerado não para esse mundo. O que é gerado em nós é gerado para a vida eterna. Temos o nosso nome mudado. E aí o Senhor vai dizer para Abraão, eu sou o seu grandíssimo galardão. E não existe superlativo em hebraico, na língua hebraica. Não existe grandíssimo, altíssimo, baixíssimo, não existe. A palavra galore, que é grande, ela se repete 3 vezes. Eu sou o seu galore, 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 galardão. Eu sou o seu grande, grande, grande. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
um Deus que é 3, mas também é 1. Esse seria o galardão, o tesouro de Abraão, a partir daquele momento. Esse é o nosso tesouro. Isso não quer dizer que Deus não se importe com as nossas necessidades, com aquilo que nós precisamos para essa vida. Se importa sim. O que Ele não quer é que sejamos limitados por elas. Não é só a tenda. As coisas da tenda, elas não foram esquecidas. Tudo que Abraão planejava e sonhava na tenda, Deus concedeu. Nós vemos isso no texto bíblico. Só que Deus deu algo muito maior, muito além, muito superior. Meu irmão, minha irmã, não se limite. Chegou a hora de romper com os ciclos que limitam você. Chegou a hora de romper com lugares, com pessoas, com práticas que limitam a sua jornada de fé, que limitam a sua jornada de milagre, tá bom? Fiquem com Deus, uma noite abençoada. A paz, Senhor Jesus. Tchau, tchau.